Meus caros amigos e amigas, boa noite para cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola da Fé. Eu digo aula porque é uma escola, né? Então, escola, cada dia é uma aula, há uma sequência, né? Então, esse programa é um programa que tem uma sequência, né? Agora nós estamos estudando, por exemplo, os 10 mandamentos. Hoje vamos estudar o 5º mandamento. Já vimos aí os 4 primeiros, agora o 5º mandamento, ok? Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, porque o Mestre disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, este assunto de hoje, o 5º mandamento da lei de Deus, e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós começarmos aqui a conversar sobre o 5º mandamento da lei de Deus, não matar, né? Eu quero mostrar a vocês mais um lançamento aqui da editora Canção Nova, juntamente com a editora, né, da Ângelo Ábido, né, que se chama Mães, né, que oram pelos seus filhos. Né? Bonito livro, Profeta Elias, uma reflexão em cima da vida, dos ensinamentos, das maravilhas do profeta Elias, que foi o maior profeta do Antigo Testamento. Por isso que ele e Moisés apareceram ao lado de Jesus na transfiguração, né? Porque Elias simboliza os profetas e Moisés a lei. E Jesus veio exatamente para quê? Para sintetizar a lei e os profetas. Muito bem, está aqui. Ela colocou um subtítulo, Ao Encontro do Deus que Passa. É uma reflexão da Ângela Ábido, né? E também do padre André Favoretti, que refletem aqui sobre exatamente esse assunto. Aí da editora Canção Nova, quem quiser adquirir, você pode ligar para o telefone 12 31 86 26 00. Muito bem, quero mostrar esse livro, que é sobre os 10 mandamentos, né? A moral católica, né? Os 10 mandamentos. Então, quem quiser estudar em livros, aquilo que nós estamos fazendo aqui, praticamente em 10 aulas, os 10 mandamentos, você pode estudar. Hoje vamos tratar do 5º mandamento, que está aqui nesse livro, ok? E você pode também estudar os 10 mandamentos aqui no Catecismo da Igreja Católica. Veja a importância dos 10 mandamentos, né? Porque é a base da moral católica. Por isso que a terceira parte do Catecismo, que é sobre a moral católica, gasta um bom número de páginas aí para explicar. Muito bem, eu quero começar lendo aqui o comecinho que eu coloco aqui nesse livro sobre o 5º mandamento. Diz assim, não matar. A Igreja sempre defendeu e ensinou que a vida humana é sagrada. Por que é sagrada? Aí tem um texto que eu coloquei aqui, que é da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé do Vaticano, um documento chamado Donum Vitae, que é o dom da vida, é de 1988, ele diz assim, olha, a vida humana é sagrada porque na sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Olha aí, só Deus é o dono da vida,
do começo ao fim. Nós não podemos tirar a nossa vida e nem tirar a vida dos outros, né? E ele diz aqui, ninguém em nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Está aí. Então, isso leva a gente a pensar principalmente, né, nos assassinatos, né, nas guerras, no aborto, né? Que coisa mais triste o aborto, né? Tirar a vida de um ser indefeso e inocente, que é uma barbaridade, né? Por isso que Madre Teresa de Calcutá dizia assim, o mundo nunca vai ter paz enquanto houver aborto. Ela falou isso num discurso que ela fez na ONU, porque ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, né? E ela não teve dúvida, foi lá na ONU, e a gente sabe que a ONU hoje é meio propagadora do aborto. Ela foi lá e disse, olha, não, o mundo não vai ter paz enquanto houver aborto. Por quê? Ela disse. Porque se a gente aceita que o pai e a mãe matem seu próprio filho, como é que eu vou impedir um homem que mate outro homem? Se o próprio pai e a mãe matam o filho legalmente, como é que depois em que moral nós vamos pedir que um homem mate outro homem? Entende? Então está aí. Bom, já lá no Antigo Testamento a gente encontra o não matarás, né? Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, né? Agora, não é só isso, né? Jesus ele levou o não matar a muito mais coisa. Não é só não matar, é não prejudicar ninguém, é não odiar, é não sei, profanar alguém, explorar alguém, judiar de alguém, mesmo que não seja ainda até a morte, né? Então, Jesus diz, ele diz assim, né? Vocês ouviram, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Está lá em Mateus 5, 21 e 22. Né? Quer dizer, então o ódio também está inserido aí, o desejo de vingança, né? Está inserido nesse não matar. Né? Você caluniar uma pessoa, não sei, profanar uma pessoa, atentar contra a honra de uma pessoa, né? Tudo isso está dentro desse mandamento. Veja como é que a igreja ela abre, né, o mandamento assim, de maneira bastante. A gente vai ver muita coisa aqui, né? A vida humana, o catecismo da igreja, aqui no parágrafo 2258, quando eu falo disso, o catecismo diz assim, a vida humana é sagrada. Né? Por quê? Porque foi criada por Deus. Né? Ninguém é capaz de dar a vida a si mesmo. Não. Só Deus é capaz de dar a vida a alguém. Ninguém, nem na filosofia, nem na ciência, consegue definir o que é a vida. O que é a vida? Né? Duas células se encontram lá dentro da mãe, daqui a pouco você tem uma vida. Com inteligência, com liberdade, com vontade, com memória, com consciência, claro. É a alma que Deus coloca ali, é nela que estão todos esses atributos, não é no corpo. Né? Então, a Bíblia, quando ela fala do assassinato de Abel, né, por Caim, a Bíblia revela desde o começo da história humana e apresenta então essa cólera, essa cobiça do homem, né, que é consequência do pecado original. Então o homem se tornou inimigo dos seus semelhantes, né? E Deus expressa essa atrocidade, né, desse fratricídio de Caim contra Abel. Veja, pior do que um homicídio. Homicídio quer dizer um homem que mata um homem. Agora, fratricídio é um irmão que mata o irmão. Então Deus pergunta para Caim, né? O que você fez? Ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Está lá no capítulo 4 do Gênesis, versículo 10. Né? Então, Deus diz, né, pedirei contas do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, terá seu sangue derramado. Né? Pois é mais de Deus, né,
A imagem de Deus o homem foi feito. Então, essa citação está no Gênesis, capítulo 9. Jesus fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Brada a justiça ao céu, né, o assassinato, o adultério e a apostasia. A igreja sempre ensinou isso, né? Então, lá no Sermão da Montanha, Jesus recorda isso, não matarás, né? Mas ele acrescenta a proibição da raiva, do ódio, dos desejos de vingança, né? E Jesus chega a dizer, né? Quando alguém bater na sua face, vira a outra face. Quer dizer, não é que você vai ficar calado, mas você não vai desejar vingança. Quando bateram no rosto de Jesus, lá na casa do sumo sacerdote, ele retrucou, por que vocês me batem? O que eu fiz de errado? Se eu não fiz nada de errado, por que vocês me batem? Está aí. Bom, o catecismo da igreja fala da legítima defesa. É diferente nesse caso, está lá no parágrafo 2263 do catecismo, diz assim, a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. O catecismo fala assim, a ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Ou seja, só se quer o primeiro e não o outro. Quer dizer, o que o catecismo está dizendo? Aí no parágrafo 2263, ele está dizendo o seguinte, se você vai ser possivelmente morto por um agressor injusto, não é? E você não tem outro jeito de se defender, a não ser matando, aí não é? Nem é pecado e nem é crime. Veja o que diz o parágrafo 2264 do Catecismo. É importante isso daqui. O Catecismo diz assim, o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. O amor a si mesmo é um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Gente, eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica para o 2264. Quem defende a sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado, claro que não sendo obrigado, né, a matar o agressor. Né? E ele continua dizendo assim, se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato então será ilícito. Você não pode também querer matar pessoas se você pode se defender de outro jeito. Mas, diz o catecismo, se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário, para a salvação, omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro. Porque antes da de outrem, se está obrigado a cuidar da própria vida. Bom, resumindo o que o catecismo diz aí, e a palavra oficial da igreja. Se você, para defender sua vida, você não tem outro jeito, a não ser matando o agressor, o catecismo disse que isso aí pode ser feito. É a doutrina da igreja. Bom, ainda o parágrafo 2265 do catecismo, ele fala assim, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave. Olha que interessante. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros. Você é pai, você tem filho, você tem esposa, você tem família. Então, você é responsável pela vida dos outros. Então, diz o catecismo que preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar aos outros. Né? Então, a igreja, o catecismo, ele abria uma certa oportunidade
até para a pena de morte de um agressor assim que a sociedade não conseguisse contê-lo, né? Mas o Papa Francisco fez uma alteração no catecismo. No parágrafo 2267, o Papa Francisco ele aboliu a pena de morte em todos os casos, porque ele achava, né, que hoje, como tem os presídios de segurança máxima, então você não precisa eliminar a vida do assassino, deixa ele preso. Então o Papa Francisco fechou a porta para a questão da pena de morte, né? O texto antigo dizia assim, eu vou ler, como foi aprovado pelo Papa João Paulo II. O texto antigo dizia assim: o ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovada cabalmente a identidade e a responsabilidade de culpado, o recurso à pena de morte, se esta for a única via praticável para defender a vida humana contra um agressor injusto. Bom, isso não vale mais. Então, o catecismo deixava aí uma portazinha aberta aí, para Francisco fechou, então está fechado. A Igreja não aceita nenhum tipo de pena de morte assim, por causa de assassinato, de crime. Então, dar prisão à pessoa numa prisão de segurança máxima. Ok? Muito bem, vamos para o nosso intervalo e já voltaremos. Meus amigos e amigas, estamos aqui já de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje sobre o 5º mandamento, muito sério, não matar, que não é só não matar, né? Muito mais coisa. Mas eu quero só lembrar você o seguinte, preciso lembrar disso, né? Canção Nova precisa de você. Então, a Canção Nova conta com a sua contribuição, por quê? Porque ela não tem outra fonte de renda, a não ser a venda de produtos pela livraria, né? Que são produtos aí de evangelização, né? Então, você pode contribuir pelo Pix, pix.doação@cancionnova.com, pix.doação@cancionnova.com. Ou você pode contribuir também pelas contas bancárias que a Canção Nova tem. Olha, se você tem alguma dúvida, liga para o telefone e da Canção Nova, e você vai tirar qualquer dúvida. Como é que você quer contribuir? Eu quero contribuir pelo débito automático em conta corrente. Quero autorizar o banco a todo mês, no dia 10, que eu recebo o pagamento, descontar lá, não sei, um valor para a canção. Pronto, então faz contato com o banco e eles vão te orientar como é que faz isso. O telefone é o 12 31 86 26 00, que também é o WhatsApp. Você pode também ir pelo seu celular. Ok? Então tem muitas maneiras de você contribuir com a Canção Nova. Encontre um jeito que ajude. Agora, gente, vejam bem, vamos ser gratos com Deus. Não é verdade que a Canção Nova põe um tesouro espiritual dentro da sua casa e dentro do seu coração? São as missas, são as palestras, são os programas, são as transmissões lá do Vaticano, gente. Quanto custa isso? Tem que manter gente lá. Custa, tem satélite, tem câmeras, entende? Muitas pessoas trabalhando. E que coisa bonita, não é? Não tem propaganda. Você já viu isso em algum lugar? É uma maravilha. Então tá aí. Bom, mas vamos em frente aqui com o estudo do 5º mandamento, né? O catecismo fala do perigo do homicídio voluntário, né? Não é legítima defesa. A pessoa quer matar por vingança, quer matar por assalto, quer matar por latrocínio, né? Então, o catecismo diz que o 5º mandamento, ele proscreve, né, como gravemente pecaminoso o homicídio direto voluntário, claro, né? E aí ele comete ele está com outros tipos de assassinatos, o infanticídio, matar criança, né? Isso aconteceu muito na história da humanidade. Os romanos, por exemplo, matavam as crianças que nasciam aleijadas, que nasciam com algum problema, infanticídio, fratricídio, irmão que mata um irmão, parricídio, um pai que mata um filho, né? Depois também assassinato do cônjuge, né? São crimes que realmente são gravíssimos, né? E que causa realmente assim, um horror na gente, né?
E o quinto mandamento proíbe também que se faça algo com intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. Não mata diretamente, mas, né? Não sei, às vezes contrata aí um capanga para matar alguém, ou para prejudicar alguém, ou não sei, vamos colocar uma bomba lá na casa da pessoa, no carro da pessoa, no avião, né? Também, essas coisas todas, né? Então, esse homicídio. Agora, há um homicídio que é involuntário, né? Aí ele não é, moralmente não é pecado. Sem querer, né? Você causou a morte de uma pessoa sem querer. Pode acontecer? Pode. Você está dirigindo um carro, né? De repente, por qualquer problema, bate o carro, uma pessoa que está com você morre, você não queria a morte, às vezes é uma pessoa querida sua. É o chamado homicídio involuntário. Aí não é moralmente imputável, né? Mas também tem que ver outras coisas, né? Será que não houve imperícia, imprudência, negligência? São três coisas que também podem levar a pessoa a ser culpada. Imprudência, né? Botou o carro na estrada, o carro está com o pneu careca, né? O motor já está ruim, o freio não está funcionando direito, e você vai e abusa, aí você pode provocar a morte dos outros, até a sua morte. Então tem que ver se não há imprudência, imperícia. Imperícia quer dizer o quê? Você está fazendo alguma coisa que você não está preparado para aquilo. Você não é motorista, não tem carta direito e você sai dirigindo. Ou imprudência, corre muito na estrada. Está vendo? Então é o seguinte, o homicídio involuntário também tem aí as suas coisas, outras coisas que precisam ser analisadas, né? É claro que o quinto mandamento condena o aborto radicalmente, né? O parágrafo 2270 do Catecismo diz que a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. A partir da concepção até a morte natural, não pode haver aborto, não pode haver também a eutanásia, né? Veja, desde o primeiro século, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Desde o primeiro século. Se você ler lá, por exemplo, um documento da Igreja, a Didaquê. O que é a Didaquê? Didaquê, ela foi chamada de o Catecismo dos 12 Apóstolos. Ela é do ano 100, a Didaquê. Ela falava nisso. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Está lá no documento da Igreja, lá do ano 100. Né? Diz assim, que Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida. Então, não destruir a vida. Então, é muito claro, né? O aborto e o infanticídio são crimes, a igreja chama de nefandos, né? Horrorosos. Né? Agora, também, a igreja ensina que se alguém coopera, né, para que um aborto aconteça, também é uma falta grave. Né? E a igreja, olha, veja bem, de acordo com o Código de Direito Canônico, lá no cano 1398 e outros cânones do Código de Direito Canônico, né, a igreja aplica a pena máxima que ela tem a uma pessoa que praticou o aborto ou então que cooperou com alguém. É a pena da excomunhão. Gente, excomunhão quer dizer não pertence mais à igreja, não pode receber os sacramentos, nada. Tá certo? Então está aí, o catecismo fala claro, eu vou ler exatamente o que fala o Código. Quem provoca aborto, né, incorre em excomunhão late sententia. O que é excomunhão late sententia? É automática. Não precisa a igreja aplicar essa excomunhão. A pessoa, ela se auto-exclui da igreja, né, pelo próprio fato de cometer o crime, né? Então, isso é muito sério, né? Outra coisa, né? O catecismo também coloca o seguinte, que devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre um embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, né? Mas visa apenas a sua cura, a melhora das suas condições de saúde, a sua sobrevivência individual. Quer dizer, o embrião, o feto no ventre da mãe,
O que pode ser feito nele? Pode ser feito aquilo que possa melhorar a saúde dele. Não é para mudar a sua genética, não. É para melhorar, de modo que ele possa ter um desenvolvimento melhor e ter um parto saudável, né? Mas diz aqui a igreja, né? Desde que isso não ponha em risco, né, as condições de saúde e sobrevivência do feto. Né? Então, o catecismo diz assim, que é imoral, outra coisa muito séria, você produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Né? Então, você não pode criar um embrião. O que é um embrião? Embrião, quando o óvulo da mãe ele é fecundado pelo espermatozoide do pai, pronto, ali você tem uma célula onde já existe uma alma humana. Então, o embrião, ele já é um ser humano. Então, você não pode criar, né, embriões para você fazer, depois desenvolver material orgânico, né, biológico, para depois... não, isso a igreja condena perfeitamente. Não se pode... E aí, gente, toda a complexidade que vem atrás disso. Né? Por exemplo, congelamento de embriões. A igreja não concorda de jeito nenhum. Né? Porque se congela um embrião para depois você fazer uma inseminação artificial, a igreja aqui no 5º mandamento também proíbe também, né, a inseminação artificial. Porque a igreja ensina que a criança tem que ser gerada pelos seus pais, num ato de amor. A criança não deve ser gerada de um embrião que foi congelado lá a menos 160 graus de temperatura, em nitrogênio líquido, e depois você faz um implante, né, numa mãe. E aí a gente sabe também quantos erros, quantos absurdos têm acontecido por causa disso, né? Quantas clínicas de fertilização in vitro que cobram aí muito dinheiro para fazer isso. Além do que, muitas vezes se faz a chamada redução embrionária. O que é a redução embrionária? Muitas vezes, quando você vai fazer inseminação artificial, a clínica às vezes coloca na mãe 4, 5 embriões. Por quê? Porque nem todos os embriões vingam. Alguns morrem, né, nessa implantação. E aí, muitas vezes, quando acontece de muitos embriões vingarem, às vezes vinga 4, 5. Como é que vai? A mamãe vai ter 4, 5 filhos. Aí o que eles fazem? Eles fazem a redução embrionária. O que é isso? Uma agulha com veneno no ventre da mãe e mata aqueles embriões que não interessam. Ou seja, isso é crime, é assassinato. Veja quanta consequência tem a inseminação artificial. Então, gente, é um negócio muito sério que a igreja coloca aí essa reflexão, né, dentro desse 5º mandamento. Tá certo? Então, tem muita coisa aí que não pode ser feita. Então, o Catecismo fala no parágrafo 2275 o seguinte: certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas. Quer dizer, você querer mexer na genética do embrião, não, eu quero que ele tenha os olhinhos azuis, então vou mexer nele. Eu quero que tenha... Para com isso. Né? Então, a igreja não aceita exatamente esse tipo de manipulação do embrião humano. Certo? Outra coisa que a igreja também, já falei aqui, não aceita a eutanásia. Né? Fala o catecismo que sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de uma pessoa deficiente, ou doente, ou moribunda. Você não pode matar essa pessoa. Né? A igreja não quer também que se faça o que ela chama de obsessão terapêutica. O que é obsessão terapêutica? A obsessão terapêutica é o seguinte: a pessoa não tem mais condição de viver e você fica usando recursos extraordinários que às vezes mais faz o paciente sofrer do que você dar a ele a vida. Então a igreja fala assim, bom, aí é um caso que, esse caso é muito delicado. Tem que ouvir o paciente, se ele estiver lúcido, ouvir a família
e ouvir os médicos. Até que ponto o que está se aplicando ao paciente é obstinação terapêutica ou não? Entende? É um caso delicado. Não se pode desligar aparelhos de um paciente por qualquer causa. Ah, não, só para ele não sofrer. Não, não é por aí. Para ele não sofrer, você pode entrar com analgésico. Ele falou, o analgésico pode ser usado, mesmo que o analgésico possa, inclusive, apressar a morte dele, mas você não quer que ele morra, você quer... Entende? Mas o que não pode é diretamente, né? Então diz assim, eu quero ler aqui, o que eles chamam de obstinação terapêutica. Está aqui no catecismo. Não se quer dessa maneira provocar a morte, aceita-se não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver, né, lúcido, se tiver competência e capacidade para isso, né, ou então pelos que têm direitos legais sobre a família, né, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Entende? Um paciente pode chegar e dizer assim, olha, eu sei que eu não tenho mais condição, então eu prefiro que não use, a gente chama de recursos extraordinários e às vezes até perigosos. Né? Então diz o catecismo aí o seguinte, mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não pode ser legitimamente interrompido. Então, por exemplo, um emprego de analgésico para aliviar os sofrimentos, ainda que, como eu falei aqui, de repente, abreviar a vida dele, paciência, né? Você não quer causar a morte, você quer facilitar, aliviar o paciente. Bom, outra coisa que o catecismo fala que é muito sério é o suicídio. Claro, gente, que o suicídio é um pecado grave. Já falamos aqui que só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. Então, o catecismo, no parágrafo 2280, ele fala isso. Não é? Agora, ele fala também o seguinte, que às vezes, dependendo do estado de depressão de uma pessoa que provoca um suicídio, aí a culpa da pessoa fica diminuída. Então, nem sempre no caso de suicídio, a pessoa é culpada, a pessoa, vamos dizer assim, está condenada por Deus. Cada caso é um caso. Bom, vamos dar mais uma paradinha para o intervalo, mas tem mais coisa para a gente conversar ainda. Meus amigos, mais um bloco da nossa Escola da Fé de hoje sobre o Quinto Mandamento. Quero mostrar de novo a você esse livro, A Moral Católica, baseada nos 10 Mandamentos. Está aqui, é um livro da nossa editora Cleofas. Quem quiser estudar os 10 Mandamentos detalhadamente, tem aqui um livro para você estudar. Ok? Você encontra na Livraria da Canção Nova, ou então na nossa editora Cleofas, no nosso site, aí, loja.cleofas.com.br, você tem isso daqui. E você tem também esse livro aqui, que eu já mostrei, O Profeta Elias, uma reflexão, né, da Ângela Ábido, né, que é coordenadora daquele projeto muito bonito, Mães que Rezam pelos Filhos, né? E uma reflexão, né? Quer dizer, ao encontro de Deus que passa. Ela pegou a reflexão do profeta Elias, a vida do profeta Elias, né? E escreveu essa reflexão aqui, muito bonita. A Ábido, ela é muito preparada. Ela também, junto com o padre André Favoretti, que está aqui a imagem dele, do padre, né? E está aqui também a imagem da Ábido, para quem não conhece. Está aí. Uma pessoa que trabalha muito pelas mães. E eu quero convidar vocês para conhecer um trabalho que eu comecei a fazer pelas minhas redes sociais. A minha equipe chamou de Comunidade Felipe Aquino. O que é isso? Isso aqui é um trabalho online onde eu estou colocando todos os cursos que eu já gravei, são 10 cursos. Tem curso sobre família, curso sobre Eucaristia, curso sobre Inquisição, curso sobre cruzadas, curso sobre uma série de cursos, né? E cada dia também tem uma reflexão, tem um tema, tem um assunto, né? Quem quiser conhecer, entra no site aí,
felipeaquino.com. Nesse site você vai ver o que é essa comunidade Felipe Aquino. Criaram esse nome aí porque é uma comunidade mesmo, é reunir um grupo de pessoas que queiram se aprofundar na fé católica. Como eu faço aqui na Escola da Fé, há muitos e muitos anos. Só que agora, como eu tenho viajado bem menos, não tenho muita disposição mais para viajar, a gente cansa, né? Já estou com 75 anos, então eu estou criando jogador de futebol meio velho, jogando parado, só fazendo lançamento. Né? Então eu estou aqui, né, no meu canto aqui, trabalhando mais na internet, fazendo as lives, etc. Então, esse é um jeito de eu continuar evangelizando aí, né, pela internet. Mas muito bem, vamos em frente com o nosso quinto mandamento. Né? Eu estava falando aqui do suicídio. Olha o que o catecismo da igreja fala, ele diz assim: se o suicídio for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, então o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. Porque houve isso, viu, gente? Esses filósofos ateus aí, Marcuse, e Schopenhauer, e Nietzsche, e Saramago, não, a vida não vale nada, tal, então, a vida não vale nada, então melhor dar um tiro no ouvido. E muitos jovens partiram para isso, envenenados por filósofos ateus materialistas, que dizem que a vida não vale nada. Então, quer dizer, então, quando o suicídio é cometido com um exemplo, pelo amor de Deus, aí está no escândalo, né? Então, agora, veja uma coisa bonita que o catecismo fala: distúrbios psíquicos graves, uma depressão profunda, né? Angústia, ou medo da provação, do sofrimento, ou de uma tortura, o catecismo fala que pode diminuir a responsabilidade do suicida. Então, diz o catecismo, eu vou até te citar o número do parágrafo, 2283, ele fala assim: não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Muita gente pergunta isso. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Olha aí, mesmo no momento do suicídio, a pessoa pode ter um arrependimento. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Gente, eu estou lendo o catecismo da Igreja Católica. Bonito isso, né? Eu me lembro de uma história do São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Um dia ele estava celebrando a missa. Essa história é muito bonita, eu li no livro da vida dele. E tinha uma mulher chorando no fundo da igreja, vestida de preto, lá por volta de 1800 e pouco, né? Foi logo depois da Revolução Francesa. E a mulher está chorando. E quando acabou a missa, o cura d'Ars foi lá e falou para ele assim, ele tinha o dom da ciência, né? Pode parar de chorar, seu marido não está no inferno. Ela falou: como, padre? Ele suicidou. Ele pulou daqui da ponte do rio e suicidou. Ele disse: não, ele não está no inferno, ele está no purgatório, pode rezar pela alma dela. Aí o padre, mas como? Ela disse: como? Aí o cura d'Ars explicou: você lembra que no mês de maio você montava um oratóriozinho e rezava ali, e de vez em quando ele rezava com você, a Nossa Senhora? Pois bem, Nossa Senhora conseguiu para ele a graça do arrependimento antes dele morrer. Olha, gente, que coisa! A mão de Nossa Senhora aí. Por isso ele não está no inferno, ele está no purgatório, um suicida. Então a gente não tem que se desesperar também na morte das pessoas suicidadas. É mandar celebrar a missa pela alma deles, pedir a Deus a misericórdia. Né? Agora, outra coisa que a igreja coloca também, aí no quinto mandamento, é a questão do escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é uma atitude ou então um comportamento que leva uma outra pessoa a praticar o mal, a pecar. Se você leva uma pessoa a pecar, seja com ensinamentos errados, seja com ações, isso chama-se escândalo. Escândalo é uma pedra de tropeço. É como se a pessoa está caminhando, você botasse uma pedra no meio da vida para tropeçar. Né? Então, diz aqui o catecismo que aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar o seu irmão à morte espiritual. Né? São Tomás de Aquino dizia, lá na Idade Média, ano 1200 e pouco, São Tomás de Aquino dizia assim: quem é pior? Aquele que falsifica a moeda do rei
e vai para a forca, ou aquele que falsifica a fé, que leva a alma para o inferno? Olha que São Tomás de Aquino dizia. Na Idade Média, se alguém falsificasse a moeda, porque cada rei tinha uma moeda, né? Cara e coroa do rei. Se alguém falsificasse a moeda, a pena de morte era a forca. E São Tomás de Aquino fala, e aquele que falsifica a fé e leva a alma para o inferno? É muito pior ainda. Pior do que ser enforcado. Né? Então, tá aí, o escândalo é algo muito perigoso, gente. E hoje, gente, pelo amor de Deus, quanto escândalo a gente vê, gente levando as crianças para uma erotização, nas escolas, gente, ensinando a criança a masturbação. Gente, Jesus disse, olha, quem escandalizar um pequenino, seria melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no fundo do mar. Está lá em Mateus 18, 6. Né? Então, o escândalo é gravíssimo, né? Quando se trata principalmente de você escandalizar uma criança ou uma pessoa mesmo adulta inocente. Você pega uma pessoa que não tem cultura e você manipula essa pessoa, levando a praticar, e não sei, por exemplo, as práticas comunistas de violência, de luta de classe. É um escândalo. Você está abusando da inocência da pessoa para levar a pessoa a fazer o mal. Olha, isso é muito sério. Né? Então, Jesus fala muito claro, né? Jesus censura aqueles escribas, fariseus, comparando a lobos disfarçados de cordeiro que praticavam esses escândalos. Né? E também o catecismo fala que o escândalo ele pode ser provocado pela lei, ou pelas instituições, pela moda, pela opinião, uma moda extravagante, uma opinião errada. Né? Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa. Tudo isso está envolvido nisso que a igreja chama de escândalo. Né? Então, e ele fala assim também, o mesmo problema é, por exemplo, chefe de empresa que, por exemplo, fazem regulamento que incitam os seus funcionários à fraude, por exemplo, à corrupção. Né? Ou então ele fala também professores que exasperam seus alunos, cobrando do aluno uma coisa que o aluno não tem condição de fazer. Gente, tudo isso é uma forma de escândalo. Né? Então, a prudência, a justiça, a temperança, né? Essas virtudes cardeais, né? Que a igreja chama, é que deve nortear a vida da gente. Né? Então, tem muitas coisas que a gente ainda vê, né, nesse assunto de escândalo. Jesus diz o seguinte, né? Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, no versículo 1, Jesus diz assim, é inevitável que haja escândalos. E é mesmo, né? Está cheio de escândalo por aí. É corrupção, é malversação de recursos públicos, é injustiças sociais, mas ai daquele que os causar. Então, cuidado, né? O escândalo é muitas vezes levar a pessoa a praticar o mal. Né? E ele fala, né, ainda sobre isso, que o escândalo ele pode ser provocado pela lei e pelas instituições também. Né? Toda atitude errada, toda lei errada que fere a lei de Deus. Né? Quantos e quantos países hoje no mundo, gente, já aprovaram legalmente o aborto? E há uma campanha mundial, a própria ONU, isso está claro, que quer implantar o aborto no mundo como um meio de controle de natalidade. A moda, por exemplo, né? A moda hoje, ela domina a cabeça das pessoas, principalmente das mulheres. E muitas vezes a moda vai criando uma situação de escândalo que a pessoa não consegue fugir daquele. É o que o Papa Bento XVI chamava de os limites da cultura.
A cultura é um negócio que envolve a gente. Envolve a gente. Basta você pensar, por exemplo, se você pegar uma fotografia aí dos seus familiares de 100 anos atrás e você olhar como é que era a roupa deles, as mulheres se vestiam cobrindo o corpo inteirinho, até a manga comprida. Eu vejo as fotografias dos meus avós, bisavós, né? E hoje, completamente diferente. Ninguém mais se veste como antigamente. Por quê? Porque a moda mudou. E o que acontece, né? Aquilo que Bento XVI chamava de ditadura do relativismo, né? Ditadura, é imposto a você uma cultura, uma moda que você não consegue sair dela. Porque se você sair dela, você é zombado, você é ridicularizado. Né? É fácil de ver como é que as coisas evoluem nesse sentido. Então, tudo bem você acompanhar uma moda decente. Por exemplo, eu nunca vi minha mãe, por exemplo, de calça comprida. Nunca vi. Não se usava. Aliás, naquele tempo da minha mãe, há pelo menos aí uns 70 anos atrás, uma mulher que usasse a calça comprida era meio mal falada. Né? E hoje? Não, hoje todas as mulheres usam. Está errado? Não está errado. Agora, tem uma coisa, existe uma calça e uma calça. Existe uma calça decente e uma calça indecente. Pode usar uma calça. Às vezes uma calça decente é melhor do que um vestido indecente. E a gente sabe, gente, a repercussão disso para a vida das pessoas. As tentações que causam e uma série de coisas. Não é? Então, nesse assunto que o catecismo aborda com profundidade, né? A partir de 2200 e pouco, né? O catecismo ele coloca aí muitas coisas. Eu quero aqui, para a gente terminar essa aula de hoje, fazer aqui colocar mais um outro que eu acho importante, é o respeito à saúde. A pessoa que não respeita a saúde, o parágrafo aqui 2288 está dizendo isso. A vida e a saúde física são bens preciosos doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado com a saúde, olha que interessante. 2 cidadãos requer a ajuda da sociedade para obter as condições de vida que permitam crescer e atingir a maturidade. Então, uma coisa que o catecismo fala aqui é o seguinte, por exemplo, o uso de drogas. O uso de drogas é um perigo contra a saúde, então é um pecado contra o 5º mandamento. Depois ele coloca aqui outras coisas, por exemplo, as pessoas que usam, por exemplo, esportes assim muito perigosos, que ela sabe que pode estar correndo risco até de morte. Isso é pecado. Você não pode colocar a sua vida em risco à toa. Claro, uma pessoa que é um paraquedista, que tem treinamento, tudo bem. O risco de morte é muito pequeno, mas tem certos tipos de morte. A pessoa quer viver uma adrenalina alta, então corre certos riscos. Pelo amor de Deus, você está botando a vida em risco sem necessidade. Bom, mais uma coisa que eu quero colocar, que as pessoas me perguntam também, é com relação, por exemplo, a transplante de órgãos, né? E até a questão da incineração do corpo depois da morte. Bom, transplante é autorizado pela igreja, é um ato de caridade, você doar um órgão, doar as córneas. Eu mesmo fiz 4 transplantes de córnea, senão não estaria enxergando mais. Graças a Deus, 4 pessoas doaram sua córnea para mim. Eu rezo por eles. É um ato de caridade. Eu tinha o quê? Eu tinha 30 anos de idade quando eu fiz o primeiro transplante. Hoje eu estou com 75, já vivi, e enxergo perfeitamente. Claro, com óculos, com tudo, né? Depois, agora, não pode haver comércio. Eu vou vender um rim para uma pessoa. Não pode, a gente pode doar um rim. Não, comércio não pode haver. Né? E a incineração de um corpo, a pessoa prefere ser cremada, a igreja permite, a igreja prefere o sepultamento. Mas
O que não pode é pegar cinzas da pessoa, né? E depois jogar na terra, ou jogar no ar, ou jogar na água, não. Aquela caixinha com a cinza, a pessoa tem que sepultar como se fosse o corpo da pessoa. Entende? Leva para o cemitério e põe lá no túmulo da família. Muito bem, gente. Olha, tem muito mais coisa ainda, mas quem quiser, no catecismo, nesse livro que eu já mostrei, A Moral Católica, você pode aprofundar. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Peço a algum sacerdote ou diácono que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.